Oiê! Vamos brincar de adivinhar as sombras dos meios de transporte? Esse meio de transporte, qual será? É um caiaque. Vamos colocar o caiaque na sombra dele? Não, não é essa. Talvez essa? Também não. Isso, essa é a sombra correta. E esse meio de transporte, qual será? É um foguete. Vamos colocar o foguete na sombra dele? Será essa? Não. Talvez essa sombra? Não. Ali está a sombra correta. E esse meio de transporte, qual será? É o carro de bombeiro. Vamos colocar o bombeiro na sombra dele? Não é esse. Talvez esse? Também não. Essa é a sombra correta. E esse meio de transporte, você adivinha qual é? É a lancha. Vamos colocar a lancha na sombra dela. Essa não é. Será que é essa aqui? Não, também não. Ah, está ali a sombra. E esse meio de transporte, você sabe qual é? É o trem. Vamos colocar o trem na sombra dele. Não é essa. Essa também não. Ah, está ali. E esse meio de transporte, qual será? É o guincho. Vamos colocar o guincho na sombra dele. Ah, e essa não é. Talvez seja essa. Não. Já sei, está ali. E esse meio de transporte, qual será? É a bicicleta. Vamos colocar a bicicleta na sombra dela? Será essa? Não. Talvez essa também não. Ah, está ali. E essa sombra, de qual meio de transporte é? É uma motocicleta. Vamos colocar a motocicleta na sombra dela. Não é essa. Ah, essa sombra também não é. Já sei, aí, é a sombra correta. E essa sombra? Você vai adivinhar de qual meio de transporte é? É o avião.
Vamos colocar avião na sombra dele. Não, essa não é a sombra certa. Essa também não. Ah, a sombra correta está aí. E esse meio de transporte, você sabe qual é? É o helicóptero. Vamos colocar o helicóptero na sombra dele. Não, não é essa. Talvez essa. Não também. Ah, aí está a sombra correta. E esse meio de transporte, qual será? É um navio. Vamos colocar o navio na sombra dele. Não. Será essa sombra? Também não. Ali está a sombra correta. E esse meio de transporte? Você sabe qual é? É um patinete. Vamos colocar o patinete na sombra dele. Não é essa. Essa sombra também não. Onde está a sombra correta? É essa! Esse meio de transporte, qual será? É uma escavadeira. Vamos colocar a escavadeira na sombra dela. Não. Também não é essa. Muito bem, essa é a sombra correta. Esse meio de transporte, que diferente. Qual será? É um submarino. Vamos colocar o submarino na sombra dele. Não é essa sombra. Também não é essa. Muito bem, é essa a sombra correta. E esse meio de transporte, qual será? É um trator. Vamos colocar o trator na sombra dele. Não é essa. Essa sombra também não. É essa. E esse meio de transporte, qual será? É uma canoa. Vamos colocar a canoa na sombra dela. Não é essa sombra. Talvez essa? Também não. É essa a sombra correta. E esse meio de transporte? Qual será? É o carro de polícia. Vamos colocar o carro de polícia na sombra dela. Não é essa. Será essa sombra? Também não. Essa é a sombra correta. E esse meio de transporte, você sabe qual é?
É o carro. Vamos colocar o carro na sombra dele. Não, não é essa sombra. Não, essa também não. E essa é a sombra correta. E esse meio de transporte, você sabe qual é? É o skate. Vamos colocar o skate na sombra dele? Não, não é essa. Também não é essa. Isso, essa é a sombra correta. E esse meio de transporte, você adivinha qual é? É uma ambulância. Vamos colocar a ambulância na sombra dela. Não é essa. Essa é a sombra correta. Agora vamos adivinhar o último meio de transporte. Qual será? É o ônibus. Vamos colocar o ônibus na sombra dele. E foi muito divertido adivinhar a sombra de todos esses meios de transporte. Te espero para brincar no próximo vídeo. Tchau, tchau!